4. Por que eu virei videomaker? Às vezes quando a gente encontra a nossa profissão, ela vem do nada, sabe? Quando eu saí do ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer. Quando eu era criança, eu desenhava. Tive já o sonho de ser jogador de futebol, mas tinha um ponto que eu não era bom. A única coisa que eu fazia quando era criança era desenhar, que eu puxei do meu pai. Então, eu desenhava bastante. Não me achava bom, mas eu desenhava. E chegou um ponto da vida que eu não sabia o que eu tinha que fazer, ou como, o que, aonde eu ia fazer. Até que eu conheci o YouTube de vez, assim. E foi onde eu conheci o Felipe Neto, que não foi meu ponto inicial pra fazer vídeo. Eu lembro que uma prima minha me mostrou ele. Um beijo, Ju. Ela me mostrou. Eu achei engraçado, inicialmente. Depois eu fiquei procurando mais coisa dele até que eu conheci. Até que eu vi um vídeo dele, negócio de jogo. E era ele mais um cara falando sobre videogame. Sobre lançamentos da semana. E aí eu fiquei curioso. Vi o vídeo dele. E eu vi que tinha outros vídeos dele jogando dentro desse canal. E eu só acompanhava os vídeos que o Felipe Neto aparecia. Até que eu me dei por curioso. E falei, cara, vou ver os outros vídeos. Que bom que eu tomei essa decisão. Que bom mesmo que eu tomei essa decisão. Porque eu encontraria o cara que fez tudo isso da minha vida acontecer. Que foi o Guilherme Damiani. O Damiani eu conheci ele pelo Plantão TGS. Eu comecei a assistir muito o Plantão. E eu fiquei maravilhado com aquele universo, sabe? O humor, o formato de apresentação, a entrega. E pra quem pôde acompanhar um tempo atrás no canal das Zune Produções, viu que eu fiz o Hype Zone, que é 100% inspirado no Plantão TGS, Plantão dos Games, hashtag da hora. E eu tive um pontapé inicial e com certeza foi graças ao Damiani e toda a equipe daquela época. E depois acompanhar o Damiani com outros formatos, outros locais, Controle 2, o canal dele, eu consumi praticamente tudo, consumo até hoje, eu acho muito interessante todo o conteúdo que ele tá fazendo. E eu não vou dizer que naquela época eu olhei e falei, putz, é isso que eu vou fazer. Eu achei que era divertido, eu não sabia como trabalhar com isso. E aí eu comecei a aprender a editar vídeo. Então eu passei pelo Camtasia, fui pro Sony Vegas, passei pelo DaVinci e hoje eu edito com todas as plataformas da Adobe. Eu gosto da conectividade que a Adobe tem entre si, então eu acho que funciona muito bem. Mas eu lembro que eu queria fazer uma coisa naquele sentido, sabe? Tudo dizia pra mim que eu tinha que fazer daquele jeito. Fazer uma comunicação divertida. Depois de um tempo eu parei com o vídeo em geral. Quando eu entrei no ensino médio eu parei com o vídeo. Parei com o que eu gostava de fazer. Tava mais na parte da música, com o violão. Até que certo ponto eu realmente pensei que eu ia trabalhar com música. Com professor, produtor. Músico eu sabia que eu não ia ser. Mas eu queria alguma coisa do tipo. Eu lembro que eu tava no colégio. Quando eu me formei, eu fiquei um ano parado porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu realmente não sabia. Foi quando eu voltei a consumir o YouTube. E apareceu na minha tela um vídeo da Damiani, novamente. Eu não lembro qual foi o vídeo específico. Devo admitir que eu não lembro. Mas me deu uma vontade de fazer um vídeo. De gravar, editar. E eu já tinha feito canal no YouTube antes. E eu fiquei com uma vontade tão forte. Foi uma luz, um fogo pra voltar a fazer aquilo tão forte que eu não sei de onde é que surgiu. Então eu dei um jeito de conseguir um Premiere, um Sony Vegas, DaVinci, enfim, o que foi. Voltei a fazer curso. Fiz o curso da Brainstorm. Fiz o curso de um cara que eu considero muito um professor na vida, que é o Daniel Cajal. E ali eu comecei a ver que eu tava me profissionalizando na área. Então eu comprei minha primeira câmera. Uma Canon SL3 com uma lente 24mm 2.8. Sendo meu primeiro modelo, meu cachorro. E a partir daí eu fiquei muito focado e muito imersivo na área de fotografia. Então chamava amigos, chamava colegas, passei pessoas que eu já tinha conhecido para fazer muitas sessões de foto. E no começo parecia que as minhas fotos eram melhores. A minha criatividade era maior, era estranho. Eu me sentia mais livre para errar e sair de um padrão e fazer umas fotos diferentes.
Tanto é que a minha foto favorita até hoje, que eu já fiz, é da Nicole. Essa foto pra mim é minha top 1, não existe outra foto igual. Tanto é que eu demorei acho que 1 ano pra finalizar ela de um jeito que eu gostasse, assim, contraste, cor. Tem coisas erradas, eu sei, mas pra mim ainda ela é minha favorita. Eu acho que eu não vou conseguir replicar, não conseguiria replicar hoje em dia. Foi um clique pra mim que é perfeito e eu deixo isso bem claro pra mim mesmo. Então voltou a minha vontade de editar vídeo. E meio que eu não queria mais ficar parado e eu sempre com aquela situação de faculdade. Então eu descobri na época que eu estava namorando que existia uma faculdade de cinema. Existia a possibilidade de trabalhar com o que eu gostava de fazer. Talvez não 100%, mas ainda era um meio. Então eu entrei para a faculdade de cinema e audiovisual da Unisul. Eu acho que aconteceu várias coisas enquanto eu estava no curso. Veio a pandemia, bastante aula online, então eu acho que o meio que todo mundo que passou pela pandemia entende que foi um saco a aula online. E até os professores eles devem entender isso, porque não foi uma coisa fácil para ninguém. Adaptar a matéria, adaptar estilo, formas de ensino, formas de aprender. Então eu comecei a estudar muita parte. E eu estudava muito durante a aula, fora da aula. Ainda tava sem trabalho fixo, então arrumava bico, fazia sessão de foto. Trabalhei em agência de foto. E aí eu ficava com esse lance de freela, sem nada profissional, algo do tipo assim, mas sempre trabalhando e conseguindo um dinheirinho e aprendendo. E aí voltamos da pandemia. E eu ainda tava nesse sistema, né? Então que o meu colega de faculdade, hoje amigo, Ian, tinha solicitado pra mim equipamentos, né? Perguntado pra mim que equipamento comprar. E eu recomendei o mesmo kit que eu tinha. Só acho que a lente ele não comprou igual. E ele começou a trabalhar, aprender um pouco, edição e tudo mais. Até que ele entrou num estágio. E só que ele tava muito atolado, muito estressado. E ele disse que queria abrir uma produtora comigo. E se passasse do valor que ele tava ganhando inicialmente, ele iria sair. Eu acho que faz sentido até então. Só que eu acho que às vezes a oportunidade bate na porta e a gente não pode deixar passar, né? Então o Christian, que era chefe do Ian na época, viu uma oportunidade e junto comigo ia de abrir uma produtora. E foi aí que a Zumi apareceu. Que no começo não era Zumi, que às vezes mudava nome, muda X, muda Y, vê se pode, vê se não pode. Aí vem a identidade visual, então demorou bastante pro lançamento da produtora em si. Lançar ao mundo a produtora, mesmo a gente já trabalhando por trás e conseguindo alguns clientes. Então eu comecei uma nova jornada de além de fotógrafo, editor, videomaker, filmmaker, agora de empresário, tendo a minha empresa, errando muito. Eu acho que foi o que eu mais agradeço a mim mesmo, foi os erros que me fizeram aprender. Então eu tava na jornada dupla de empresa, construindo a empresa, aprendendo e faculdade. Então a empresa era muito eu e o Ian mesclando áreas, e a faculdade a gente tendo que aprender, eu fazendo os trabalhos, até chegar a parte do TCC e a gente focar totalmente na empresa. E eu lembro que a gente estressou muito no começo por vários fatores de pré-produção, produção, pós-produção. Foi inúmeras coisas que passaram. Já sofremos por todas as áreas. Todas. Então foi chegando gente, foi chegando equipe. Pessoas para equipe de produção, pré-produção, equipe comercial. Hoje em dia
clichê falar isso, mas a gente olha pra trás e a gente não vê tudo que a gente passou. Todas as pessoas que passaram pra gente, seja cliente, seja equipe. Eu gostaria que todos estivessem com a gente até hoje. Mas não é sempre que a gente consegue isso. Mas hoje eu fico me pensando e olhando pra trás, e foi o que eu acho que me fez fazer esse vídeo. Eu não me sinto tão criativo, com tanta energia quanto eu tinha antes. Aquele Pedro que eu olhava o Damiani fazendo os vídeos e ingressou nessa área, aquele Pedro tava deixando de existir. E eu não queria perder ele. E eu acho que o que eu tô produzindo pra Zoom hoje em dia, pra empresa, é uma coisa que eu gosto. Eu gosto do Zoomcast, acho que eu me divirto bastante. Eu gosto do Tips and Tech. Eu tenho muita saudade de fazer o Hype Zone. Muita saudade. Alguma hora vai voltar, eu tenho certeza. Mas não é o momento. Mas alguma hora vai voltar. E talvez esse local seja o lugar que eu preciso pra fazer o que eu quero. Não que na empresa eu não possa, mas eu acho que lá tem um desenvolvimento empresarial da empresa. E eu preciso fazer um desenvolvimento próprio. Sabe, eu acho que fazer com que a minha imagem cresça, consequentemente levando pra empresa, sabe? Eu acho que todo mundo tinha que fazer isso em algum momento. Não se desvincular da Zoom, mas eu acho que produzir um conteúdo próprio, criando a sua imagem, sua forma de pensar, sua forma de criar, que consequentemente vai ajudar na Zoom. E eu acho que respondendo a pergunta do começo, por que eu me tornei videomaker, filmmaker, fotógrafo, editor, enfim, eu sempre gostei de ouvir histórias. Sempre me diverti muito ouvindo isso. E o meu trabalho faz eu passar por isso diariamente, sabe? Seja na frente do podcast, ouvindo o pessoal falando, seja ouvindo podcasts das outras pessoas, que eu tenho o prazer de poder ficar lá ouvindo, fazendo vídeos de vários clientes diferentes, de vários setores diferentes. E eu não vou ser hipócrita de falar que todos são divertidos, mas em algum lugar, em cada um, a gente aprende alguma coisa diferente. Eu tenho uma música favorita, que é do Avicii, The Nights. E toda a letra dela, toda a construção da música fala sobre ser lembrado, sabe? Um dia a gente vai morrer, isso todo mundo sabe. Mas eu quero ser lembrado. Não pelo dinheiro que eu tenho. Mas pelo que eu fiz. Ser videomaker, trabalhar com audiovisual é contar Ser videomaker, trabalhar com audiovisual é contar uma história. Seja sua, seja de uma empresa, seja de um empresário, seja do estagiário. Todo mundo tem uma história. Eu tô escrevendo a minha e eu quero ser lembrado por ela.